Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Stefania Andrade, essa é a Melissa, personagem dos meus livros infantis, e hoje eu tô aqui para te fazer uma pergunta. Você é um bom professor? Bem, é uma pergunta um pouco difícil de ser respondida porque os nossos cursos, as graduações e as formações que a gente faz não nos dão esses subsídios para responder realmente a respeito da nossa prática. A gente não é ensinado a fazer uma reflexão da prática para saber se a nossa docência está sendo realmente eficaz. Né? Como eu tinha essa dúvida, eu decidi fazer um mestrado nessa área de formação de professores e debrucei sobre as pesquisas dos saberes docentes. Então, quais são as competências, quais são os saberes necessários para ter uma educação eficaz, para ter uma prática docente eficaz? Né? Então eu fui atrás de toda a referência bibliográfica de grandes pesquisadores. Interessante, gente, que eu acabei selecionando 3 grandes autoras que debruçaram sobre esse tema e fizeram suas teses de doutorado nesse tema da prática docente. E elas foram pesquisar na sala de aula, no chão da sala de aula, da educação infantil, do ensino fundamental, do ensino médio e do ensino superior. E elas foram chegando às conclusões de quais eram as qualidades, as referências, as competências, os saberes dos professores mais queridos da escola, no sentido de serem os mais eficazes, os melhores professores. Tanto na opinião dos alunos, como na opinião dos seus próprios pares, né? Então, gente, eu decidi também fazer uma pesquisa na prática. O que eu fiz, gente? Eu fui até uma escola municipal e fui trabalhar com o 6º ou 9º ano, com os professores dessa faixa etária, porque eu não tinha encontrado pesquisas específicas dessa faixa etária, tá? Do 6º ou 9º ano, anos finais do ensino fundamental. E aí eu fui até lá, primeiro eu fiz pesquisa, entrevista com as coordenadoras e perguntei para elas quais eram os melhores professores da escola e por que eles eram os melhores professores. Depois eu fiz grupos de pesquisa, grupos de discussão com as crianças, com os alunos. Fiz um grupo com 6º e 7º, outro grupo com 8º e 9º. E perguntei para eles quais eram os melhores professores deles e por quê. E foi muito interessante que eles sabem muito, né? As crianças, elas nos surpreendem, os adolescentes, eles sabem muito a respeito da prática docente, a gente nem imagina. Eles sabem qual é o professor que se preocupa com eles. Eles sabem quem é o professor que tem domínio do conteúdo. Eles sabem qual é o professor que tem o domínio da sala. Então, eles foram dizendo, e é interessante que a primeira pergunta que eu fiz para eles é o que é um bom professor? Daí a gente pôde extrair quais são as características de um bom professor na opinião desses alunos. Interessante que eles falaram coisas muito parecidas. Tem que saber ensinar. Mas o que é saber ensinar, né? Tem que saber o que está no livro sem nem ler o livro. Tem que saber colocar ordem na classe. Tem que saber fazer o pessoal fazer silêncio. Mas interessante que os alunos do 6º e 7º, eles disseram uma coisa importante para eles, que é a paciência. Eles acharam que a paciência, quer dizer, um professor que explica várias vezes a mesma coisa, que tem esse cuidado e conduz, explica direitinho cada passo a passo, para eles é muito importante. É interessante porque o 6º ano tá vindo do 5º ano, onde tinha um único professor, então tem toda essa dinâmica. Já o 8º e 9º, eles falaram de uma outra característica interessante, eles falam que é importante saber zoar. Falei, como que é isso, né? Então, eles disseram que era importante o professor ter humor. Eles acham engraçado quando um professor faz piada, quando conta um pouco da vida dele. E isso é uma habilidade que ninguém vem falar pra gente, né? Que a gente tem que ter um jogo de cintura no sentido do humor também para as crianças, para os adolescentes. E aí, gente, eles citaram 2 professores de forma unânime. 6º e 7º ano falou de vários professores, mas uma professora foi unânime para todos.
E nos oitavos e nonos, a mesma coisa. Um professor foi unânime para todos. Então, eu fui fazer entrevista com esses dois professores e depois, com a autorização deles, eu fui acompanhar a aula deles. Gente, eu fiquei 4 meses acompanhando a aula da professora Amanda e do professor João. Professora Amanda, sexto e sétimo ano, professora de língua portuguesa, totalmente certinha, organizada, com um planejamento todo assim estruturado, com um caderninho anotado tudo que vai dar no dia, com a pauta na lousa. Recebia os alunos sorrindo, dizendo bom dia. Não era muito de beijos e abraços, mas de sorriso e de cuidado. Uma professora muito maternal. O tempo todo até falava, gente, mas hoje tá frio, por que não estão de blusa? E tudo mais. Todo mundo, olha, eles entravam na sala, já sabia onde tinha que se sentar, porque tem mapa de sala para cada uma das turmas. Então, se você é do sexto A, você vai entrar e vai se sentar no lugar onde já foi pré-determinado para você, ou de acordo com os grupos produtivos da professora. E depois disso, assim que você entra na sala, você já vai copiar a pauta da lousa. Isso é muito interessante porque era a hora que ela já sentava na mesa e fazia a chamada. Todos os alunos sentavam e já começavam a copiar o que estava na lousa, que era a rotina do dia. Interessante, tinha um detalhe muito lindo que os professores, que os alunos comentaram, é que ela colocava sempre uma frase na lousa. E ela não imaginava, depois quando eu conversei com ela, né, percebi que ela não imaginava quão importante aquilo estava sendo na vida deles, né? Escrever aquela frase na lousa para os alunos era como cuidar deles, era como, nossa, ela pensa, ela quer que a gente seja uma pessoa melhor, ela escreve frases para motivar a gente e tudo mais. Então, olha que fantástico, todos os dias que você entrava lá, tinha a data, tinha a frase do dia, tinha a rotina, depois ia se organizando o resto da rotina do dia, seja com correção, explicação ou trabalho. Então, essa era a professora Amanda. Então, tudo muito organizado, tudo muito silêncio. Na sala dela, ninguém come, ninguém mexe no celular, tá tudo muito assim. Mas, ao mesmo tempo, não era nada assim, ai, que rígido, sabe? Era uma coisa leve. Gente, a sala do professor João era o oposto. Um professor totalmente diferentão de história. Um professor que na sala dele não tinha carteira pré-determinada, aliás, nem tinha fileiras nas suas carteiras. As suas carteiras eram todas movimentadas de acordo com o que os alunos desejavam. Todo mundo ao entrar na sala, chegava na porta, batia a mão assim com o professor, fazia um toque e chamava de apelido. O professor também botava apelido neles. Era uma dinâmica totalmente diferente. Eu cheguei a ver o pessoal lá de boné, pessoal até comendo, pessoal desenhando na aula, até mexendo no celular. Mas, tudo assim, lógico, debaixo da carteira ali, o pessoal fazendo escondido e eu tava sentada lá atrás. Mas isso não parecia, né, atrapalhar o professor João. Sabe por quê, gente? De uma forma ou de outra, ele ia trazendo esse aluno. Gente, parecia que os alunos, eles tinham se transformado, entrado numa máquina do tempo quando tinham entrado na sala dele. Por quê? Todo mundo fazia 1000 perguntas. E os alunos, nos grupos de discussão, eles me disseram, ele sabe tudo sobre tudo. Ele é o homem mais inteligente do mundo. Os alunos enchiam ele de perguntas e ele tinha muitas vezes que ficar abrindo parênteses ao longo da aula, porque os alunos faziam muitas perguntas. E ele atingia esses alunos de uma outra forma, então é muito interessante. E assim, caderninho, anotado as coisas do dia? Não. Rotina na lousa? Não também. A explicação toda escrita, toda bagunçada? Sim. Mas o resultado dos alunos, atingi-los com aqueles conteúdos de história, ele conseguia, né? E aquilo era muito importante. E olha só, olha o respeito que esses alunos tinham por ele, né? Diziam que ele sabia tudo sobre tudo, que ele era o melhor professor, que ele era ótimo e que ele respeitava os adolescentes. Olha que interessante, 2 professores completamente diferentes, água e óleo. Mas os 2 tinham várias coisas em comuns que são grandes competências do ensinar, né? Como a gestão do conteúdo, a gestão da sala de aula, a afetividade. Cada um, da sua forma, afetava os alunos de uma forma muito positiva. Então, tudo isso trouxe para mim uma reflexão muito grande sobre a minha prática, né? Então, esse tempo que eu passei com o professor João e a professora Amanda
Foi como se eu tivesse realmente transformado, tivesse feito uma outra faculdade. E é interessante demais que depois disso eu passei a trabalhar com a formação dos professores dentro da reflexão da sua prática. Então, uma das coisas que eu mais tenho feito nos últimos anos é o trabalho de reflexão da prática e a transformação da prática dos professores, para que a gente possa buscar caminhos de como a gente deve seguir. É interessante que as pessoas costumam me dizer: nossa, Stefânia, eu tinha 20 anos já de trabalho quando eu tive a oportunidade de fazer isso e como eu transformei a minha prática. Ou não diferente, nossa, eu não imaginava tudo isso só nos meus segundo ano de trabalho ou quinto ano de trabalho. Então, essa reflexão e essa transformação é algo que eu tenho trazido já para as minhas formações há alguns anos. E agora eu tô trazendo para o meio digital e é por isso que eu vou apresentar para vocês a minha mentoria, em que a gente vai trabalhar com a reflexão, com a transformação e a ação do professor, que com certeza vai te fazer um professor melhor. Beijos!